Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu resolvi gravar o Café com Deus aqui de uma forma diferente do que só falar, que eu acho muito importante a gente ter, por mais que seja esse contato que é não visual presente, mas um contato visual, que é mais fácil da gente entender. E o nosso Café com Deus hoje vai estar sobre uma meditação que está em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 27, que vai falar sobre Geazi, como que ele ficou leproso. A gente vai ler e depois tem alguns pontos importantes para a gente tirar e analisar para a nossa vida. Vai nos dizer assim: Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Sírio Naamã, não recebendo da sua mão alguma coisa do que trazia. Porém, vive o Senhor que hei de correr atrás dele e receber dele alguma coisa. E correu Geazi para alcançar Naamã. Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: Vai tudo bem? E ele disse: Vai tudo bem, meu senhor mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens filhos dos profetas das montanhas de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupas. E disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. E insistiu com ele, e amarrou 2 talentos de pratas em 2 sacos com 2 mudas de roupas e o pôs sobre os 2 dos seus servos, os quais os levaram diante dele. E chegando ele certa altura, tomou-os das suas mãos e os guardou na sua casa. Despediu aqueles homens e eles se foram. Então ele entrou e pôs-se diante de seu senhor. E disse-lhe Eliseu: De onde vês, Geazi? E disse: Teu servo não foi a nenhuma e nem outra parte. Porém ele lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. É até aqui que é o nosso texto para a gente meditar. E que vai falar algumas coisas importantes e eu gostaria de destacar 3 pontos principais aqui. Que vai ser o preço, a corrida pelo dinheiro e a mentira. Na obra de Deus não se cobra. Por que eu estou falando isso? Porque que aconteceu? Ali, se a gente for ler o capítulo anterior, a gente vai ler sobre a cura de Naamã. Que Naamã teve que se purificar, teve que se lavar no Jordão e ele então foi curado. Como vem de Deus, a gente não pode cobrar, porque de graças destes, de graças recebes. Vamos ler isso? Está em Mateus, a referência, capítulo 10 e versículo 8. Veja bem o que vai nos dizer aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 8. Eu achei isso muito interessante. Fala assim, ó: Curai os enfermos, purificai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, se de graça ali havia recebido de graça ali para curar os enfermos, para purificar os leprosos, também deveria ser de graça, ou seja, não haveria um preço. A mesma coisa acontece com quando Jesus morreu na cruz pelo Calvário. Ele pagou um preço ali, mas foi com seu próprio sangue. A gente vai focar aqui que fala sobre o preço, porque não adianta, não tem, ó, o celular tá caindo aqui perto. Não tem como a gente trabalhar na obra de Deus e se a gente fizer alguma coisa assim e cobrar um preço. Não tem como. É certo, não estou dizendo que é errado a gente dar o dízimo ou ajudar de alguma forma assim. Muito pelo contrário, é certo, deve ajudar também. Mas é importante que a gente também fez alguma coisa que é para Deus, a gente não cobre. Porque Deus, ele, olha o que falou aqui, ó. Deus o que? Ele dá, a gente recebe isso de graça de Deus. Então a gente não pode cobrar por algo que a gente recebe de graça. Agora, a gente vai ver aqui a corrida pelo dinheiro do homem. O homem está constantemente correndo atrás do dinheiro. Olha que, vamos ler esse versículo aqui que fala. Versículo 21 diz assim: E correu Geazi para alcançar Naamã,
Então Naamã, vendo que corria atrás dele, desceu do carro para encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Observe bem essa palavra aqui, ó. Vendo que corria atrás dele. O ser humano, ele tem uma constância busca pelo dinheiro, para correr atrás daquilo que não tem tanta importância assim. É uma dádiva, é claro, a gente deve prezar isso. Não estou falando para jogar o dinheiro fora, não é nada disso. Mas é importante que a gente, a gente não cobre algo que a gente faz para Deus daquela pessoa. É o que eu havia mencionado anteriormente. E aqui Geazi, ele correu atrás de quê? Dos interesses próprios, do interesse do dinheiro para ele. Lucas capítulo 16 e versículo 18. Vamos ler lá. Lucas capítulo 16, versículo 18. Vai nos dizer assim, ó. Lucas capítulo 6. Vamos lá, Lucas capítulo 6, versículo 18. Vai dizer assim: como também atormentados dos espíritos imundos, os quais foram curados. Olha aqui para vocês verem. Está falando sobre cura. E quando acontece isso, uma cura, é a mesma coisa que você orar por uma pessoa, é aquela pessoa conseguir aquilo e você cobrar daquela pessoa. Não existe isso. Isso é abominação diante de Deus. Aí o homem fica nessa constância, buscando dinheiro como se fosse as últimas coisas que existem no mundo. Mas não é. A gente sabe disso. A palavra de Deus nos dá esse respaldo. Agora, mentira pelo dinheiro. Ele não só correu, como ele pecou também. Ele, tentando encobertar aquilo, ele disse uma mentira. Ele fez aquela mentira, ele criou aquela situação, aquela mentira, falando que o que? Vamos ler lá, vamos voltar. Vamos voltar. Espera aí só um minutinho. 2 Reis, capítulo 5. Olha qual foi a mentira de Geazi. Ele disse assim, ó. Versículo 22. Vamos ler depois da ponto e vírgula. Meu Senhor me mandou dizer. Não tinha mandado nada. Mentira dele. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, um talento de prata e 2 mudas de roupas. Olha aqui, ele tentando encobertar para alcançar o objetivo dele, ele ainda mentiu ainda. Ele teve que fazer uma ligação ali, porque se ele não falasse mentira, provavelmente ele pensou assim, se eu não falar mentira, ele vai pegar e ele não vai me dar esse dinheiro. Efésios capítulo 4 e versículo 25, olha bem o que vai nos dizer. Efésios capítulo 4 e o versículo 25 nos diz assim, ó. Por isso deixai mentira e falai a verdade de cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A gente vai focar na primeira parte, na parte A do versículo, que fala assim, por isso deixai mentira e falar a verdade de cada um com seu próximo. Aqui fala de uma relação de proximidade, mas aqui pode ser aplicado aqui também, porque Geazi ele usou de mentira, sendo que ele não podia fazer isso, porque ele pegou e cobrou, teve um preço, correu pelo dinheiro e falou uma mentira. Foram 3 coisas: o preço, a corrida pelo dinheiro e a mentira que ele falou. A verdade, quando ela é descoberta, ela traz consequência. Porque o que acontece? Se a gente for lembrar aqui, eu gosto muito de falar isso quando tem algum termo que usa expressão. A verdade, o que acontece? Quando Adão e Eva pecaram no jardim, a verdade veio à tona. O que eles fizeram? Eles se esconderam ali. E provavelmente Geazi deve ter chegado ali e entrado discretamente para não chamar a atenção, mas veio a consequência. A lepra, ela é uma figura do pecado. Porque que acontece? A lepra é uma figura do pecado, que
a contaminação do pecado, porque a lepra, ela traz uma pessoa, a pessoa fica imunda. Aí a Bíblia nos relata que quando acontecesse um caso assim, deveria a pessoa sair gritando: imundo, imundo, imundo. E é isso que o pecado faz com a gente, deixa a gente imundo. E foi que aconteceu. Aqui vai nos dizer assim, ó, eu escrevi aqui: a lepra de Naamã pegou em Geazi, também em sua descendência. Eu achei interessante, essa Bíblia que eu tô aqui não traz essa referência, essa versão escrita assim, mas eu tenho uma Bíblia menorzinha aqui, que olha o que ela diz. Ela diz diferente. Eu achei até interessante a forma com que ela disse essa palavra. Fala assim, ó, versículo 27. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. O que traz lembrar isso aqui? A ti e a tua semente. Aqui na outra fala a tua descendência, né? A ti e a tua semente faz nos lembrar de quê? Do jardim também, quando eles pecaram. Por isso que a lepra é uma figura do pecado. Ela pegou a semente de cada um, porque todos pecaram. A palavra de Deus fala isso: todos pecados e destituídos estamos da glória de Deus. É importante a gente entender isso. E foi o que Geazi pegou. Ele pegou a lepra, ele pegou uma contaminação. Ele falou mentira e ainda por cima cobrou um valor, trocou a glória de Deus, a graça de Deus, trocou o que Deus havia feito pelo dinheiro. E Deus não aceita isso. Porque eu costumo usar uma frase: Deus não é moeda de escambo. Nada disso. Às vezes tem pessoas que falam assim: que Senhor, que eu vou fazer isso se eu te der tanto. Não existe isso. Porque o que a gente faz é igual dar uma esmola. A palavra de Deus fala que quando a gente der uma esmola, a gente deve dar em quê? Em silêncio. Não é mostrando para as outras pessoas, tocando trombetas, que lá diz a respeito assim. Não é isso. É a mesma coisa. A gente não deve pegar e cobrar e mostrar, mas cobrar um preço pela cura que quem faz é Deus. A gente tem que ter consciência disso. Observação: não devemos cobrar valores para a obra de Deus, porque todo valor nós já fomos comprados. Eu não estou dizendo que a gente não deve dar o dízimo, que a gente não deve. Às vezes a gente vai fazer um trabalho numa igreja, é necessário que você não vai fazer um trabalho na igreja e não vai pagar a pessoa, por exemplo. A pessoa também, a gente tem que entender isso. É necessário que a pessoa vive e ganhe do sustento. Então é muito importante que a gente que a gente pegue e a gente não cobre. A cura que Deus faz é para a glória dele. Deus faz a cura. Se a gente orar e Deus curar, a gente não deve cobrar o dinheiro. Não existe isso. Aqui Geazi fez isso. Que traz um exemplo para nós. Quantas vezes a gente não vê pastores que estão cobrando, estão vendendo as coisas para as pessoas, falando que aquilo vai resolver os problemas dela, e quando realmente a pessoa é curada, quando a pessoa se ajoelha, se prostra diante de Deus e ganha aquela bênção, a pessoa vai lá e o que acontece? A pessoa vai lá e o pastor ou alguém, sei lá, vai lá e cobra um valor pela bênção de Deus. Isso é muito errado. E aqui para terminar, os leprosos são purificados. Você quer ser purificado do pecado? Você hoje pode ser purificado do pecado, da lepra, porque o pecado é uma lepra que contaminou o mundo. Então é necessário que a gente o quê? Que a gente busque mais a Deus, que a gente busque se purificar a cada dia. Ou você vai ficar com uma lepra para sempre? Você quer ficar com a mancha do pecado para sempre na sua vida? Com essa lepra? Você quer herdar a lepra? Quem herda, eu vou falar no sentido metafórico, tá bom? Quem pega a lepra e não se purifica da lepra, essa pessoa ela morre. Ela morre espiritualmente e fisicamente, porque ela tem que se purificar. E eu acho mais interessante que aqui na palavra de Deus fala o quê? No comecinho, vamos olhar aqui pra gente ver. Versículo 20. 1 Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 20. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus. Olha que expressão que usa. Homem de Deus. Ele era um homem de Deus, ou seja, ele sabia que a graça, que o milagre que Deus fazia, não devia ter um preço cobrado.
E o que aconteceu? Ele deixou que o dinheiro subisse pela sua cabeça. Para terminar, a gente vai ler aqui em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, que vai nos dizer uma coisa muito interessante. 1 Timóteo capítulo 6, Tessalonicenses, Timóteo, capítulo 6, versículo 10, nos diz assim, ó. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Ó, falou que o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. O mal, ele veio para Jazi depois, ele ficou leproso. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Ele se desviou da fé, porque ele não focou no objetivo que era Jesus, que era Deus. Ele ficou focado naquilo que o material é momentâneo. E aqui fala assim, ó, e se transpassaram, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Foi o que aconteceu com Jazi. Ele se transpassou a ele mesmo com dor. Por que com dor? Porque ele pegou a lepra, e a lepra é uma dor muito grande. O pecado é uma dor muito grande. E assim mesmo ele fez isso. Que a gente possa estar colocando no nosso coração a cada dia, para não se contaminar com a lepra. E que a gente não venha a cobrar um preço pelo milagre, pelo que Deus faz. Porque é o que eu falei, Deus não é moeda. Deus não é moeda de troca, Deus não é moeda de venda. Deus faz o milagre, mas a gente deve orar e agradecer a Deus e louvar cada dia. O que ficou faltando da minha parte, que Deus possa estar acrescentando nos seus corações, tá bom? Até o próximo devocional. Foi grande, mas eu creio que vai ser muito importante para a vida de cada um de nós. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.